Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Sexto ano, vamos lá para a correção da nossa página 43. No texto, algumas palavras do idioma dos Carajás. Pelo contexto, é possível descobrir que elas significam. Complete o glossário, lembrando que essas palavras já estão destacadas lá no texto, tá bom? Lá no texto da página 42, e da página 41 e 40, tá? Que fala da cultura dos Carajás, né? Uma tribo indígena. A número 2 faz uma provocação. O que esse mito do Carajás procura explicar? O mito procura explicar principalmente o movimento do Sol, além do surgimento e do brilho da Lua e das estrelas. O texto trata de um herói, Canaan-Chiuê. Qual característica de Canaan-Chiuê fez com que o povo dele considerasse um herói? Eu coloquei isso daqui, tá? Era uma pergunta pessoal. Você vai ler o texto e você vai encontrar algumas características lá no texto que possa definir como o povo acreditava que ele era um herói, tá? A força, a juventude, a esperteza, a coragem e o compromisso com a coletividade. Eu acho isso um fato muito interessante. Para você, Canaan-Chiuê é um herói? Uma resposta pessoal também. Eu botei sim. E justificando a minha resposta, dentro de um compromisso com a coletividade, eu vejo sim essa figura do herói, tá? Aqui vem fazendo alguns questionamentos, né? Falando sobre os mitos, né? E pergunta logo abaixo: cite um herói ou heroína quem você gosta. Indique as características que mais destacam nele ou nela e justifique sua escolha. Eu coloquei aqui o professor. Aqui fala até uma das características, né? Indique algumas características. Eu falo que o professor ele é um indivíduo perseverante, tá? Ele é perseverante. Vale a pena ressaltar que todos os profissionais que existem na sociedade, ele passou na mão de um professor, né? Passou por uma sala de aula, desde do ensino básico, né? Ensino básico desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio e até o nível superior. Então, no meu entendimento, cada um tem o seu entendimento, é uma resposta pessoal, eu vejo o professor como um grande herói, tá? Uma das características, né, que fala, com certeza, é a perseverança, é acreditar sempre. O mundo tem jeito, a educação vai consertar o mundo, vai consertar as pessoas e, consequentemente, as pessoas vão conseguir consertar o mundo. Ok? Vamos então para o nosso módulo 4 da apostila com o tema Ciência e Ética. Vamos lá então para o nosso módulo 4, Ciência e Ética. Ética são ações, né, e comportamento das pessoas. É um código de conduta que deve ser seguido em determinadas sociedades, tá? Só para a gente entender o que é ética. Essa obra aqui ao lado do holandês Reblant ilustra o fascínio do ser humano
diante das possibilidades do conhecimento científico a respeito da natureza e mais especificamente do corpo humano. Hoje, muitos séculos depois, além de saber mais sobre a anatomia humana, a ciência é capaz de promover alterações no corpo em escala nunca antes vista. Aqui a gente está vendo, né, um grupo de homens, né? Aqui é um corpo, eles estão dissecando o corpo para eles tentarem conhecer parte dos músculos, né, dos tecidos, dos ossos. Ou seja, o homem sempre buscou conhecer, né, através da filosofia do pensamento, né, a si próprio. A filosofia tem essa provocação, mas ele também queria conhecer um pouco dessa máquina chamada ser humano. Então, essa provocação do conhecimento, da ciência, muitas das vezes pode até ferir a ética, né, a conduta. Pode ultrapassar essa barreira, essa fronteira da ética e às vezes fazer coisas que a ciência não respeita muito bem a questão da ética, né? A questão da clonagem humana, por exemplo, e tantos outros assuntos que a ciência às vezes ultrapassa a questão da ética, né? Então vamos lá então para a página 52. Na página 52, eu vou ler essa provocação acima aqui. O ser humano sempre interferiu no meio em que vive, a fim de adequá-lo às suas necessidades e viver com mais conforto, assim como interfere no funcionamento do próprio corpo, na medida em que, por exemplo, toma um chá para ajudar a tratar de um resfriado, ou faz exercício para fortalecer determinados músculos. O desenvolvimento tecnológico e científico é resultado, entre outros fatores, dessa intervenção do ser humano no meio, no corpo e no universo, e avança cada vez mais. As descobertas relacionadas à genética, por exemplo, permitem diversas manipulações na constituição de um corpo humano. E aí vem uma provocação, tá? Será que essas manipulações são sempre benéficas ou podem trazer prejuízos individuais ou coletivos? É um grande questionamento que vai entrar a questão da ética, tá? Aqui vai vir uma provocação para formar um grupo, só que não estamos em sala de aula, né? Você vai ter que fazer esse trabalho individualmente, tá ok? Vem um texto aqui, você vai dar uma lida com calma. E logo depois vem as provocações, né? As perguntas. Tá tudo fazendo referência, né, às perguntas dentro do texto que você leu. Ok? Logo depois vem mais outra provocação, aonde no processo de gerar um ser vivo, naturalmente, os progenitores não escolhem quais de seus genes farão parte da carga genética do bebê. A seleção desses genes não obedece a nenhum critério, ou seja, são aleatórios. O que é aleatório? Aleatório, não existe uma escolha pré-determinada, né? E aqui vai falar sobre a questão da inseminação artificial. E aí vai vir uma pergunta aqui, que você vai responder, porque vai ao encontro desse questionamento aqui da inseminação artificial, tá? Depois vamos lá para a página 54. Continua também as provocações para você responder. E logo depois tem mais um texto, que aqui é uma música, né? Da compositora, cantora e compositora baiana Pitty. Se você puder ouvir a música, né? Aqui é a imagem do clipe. O nome da música é Admirável Chip Novo. Aqui é a letra da canção. E logo depois, na página 55, aqui é o restante da canção, você vai responder as questões, né? Por exemplo, aqui nessa número 1, marque com R para palavras associadas
composição dos robôs, tá? É letra R. Robô, letra R, né? A composição dos robôs. E a letra H para a composição dos seres humanos. Então aqui você vai conseguir, com certeza, responder. A número A, fluido, R, porque está associada à composição dos robôs, tá ok? Orgânico aqui, H, seres humanos, ok? E assim por diante. Os próximos exercícios, tanto o 2 como o 2, você vai responder pela provocação da canção da cantora Pitty, né? E na número 3, aqui, é uma resposta pessoal. E nós vamos lá para a página 56, vai contar a história de Frankenstein. Todo mundo já viu um filme ou leu uma história sobre Frankenstein. Essa criação literária da escritora britânica Mary Shelley, tá? E aí vocês vão ler. Aqui fala um pouco da biografia da escritora inglesa. Tem aqui é o início, né, a provocação. Logo depois, na página 57, é o trecho sobre essa história de Frankenstein. E logo depois vem as provocações, que são as perguntas do texto, tá? Da iniciação, lá na página 56, e do trecho 1, na página 57. Você vai responder aqui sem nenhum problema, tá? E logo depois vem o trecho 2, na página 58. E aí você vai fazer também, você vai ser provocado e vai responder, porque faz referência ao trecho 2, a número 4 e a número 5. Vamos lá para a página 59. A página 59 tem mais um texto, né? Eu vou dar a introdução aqui. Muitos dos remédios que usamos foram testados antes de outras espécies de animais, como ratos, cachorros e macacos. Muitas pessoas argumentam que esse uso se justifica porque, graças a essas pesquisas, muitas doenças são combatidas, né? Nós estamos vendo aí a questão do coronavírus, né? E aí vários países estão pesquisando, né? Já estão um pouco avançados na questão da vacina. Se Deus quiser que possa chegar mais breve, na China, na Rússia, na Inglaterra, lá em Oxford. Enfim, com certeza começaram a testar em animais e agora já estão numa fase muito mais avançada que estão testando em seres humanos, né? Para ver se realmente possa fabricar em uma escala maior para poder fazer uma vacinação em massa. Você vai dar uma lida aqui nesse texto, que vem falando sobre essa questão mesmo das cobaias, né, na questão do medicamento. Logo depois também vem falando sobre o que é verdadeiro, o que é falso. Vai dar uma lida aqui que você vai conseguir responder aqui com certeza. A número 2 é uma resposta pessoal, por isso que é bom ler o texto para você ter o entendimento para poder responder. Lá na página 60, tá aqui, ó, leia o início da história e depois escreva uma continuação para ela. Então, você vai dar uma lida aqui nessa história, né? Fazer uma leitura aqui dessa história. Vamos lá então na página 60. Tá assim: leia o início da história e depois escreva uma continuação para ela. Você vai fazer uma leitura dessa história, né? Fala um pouco de uma experiência dessa Larissa aqui, tá? A questão do laboratório, né? De experimentos científicos. E lá na página 61, vem assim, para você dar continuidade. Larissa então respondeu, 2 pontos. Você só precisa, no máximo, de fazer 5 linhas. No máximo, 5 linhas. Professor, posso fazer só uma para terminar a história? Pode. 2? Pode. 3? Pode.
4? Pode. 5? O máximo são 5 linhas. Tá bom? Para você terminar essa história da Larissa. Mas primeiro você tem que ler a história para fazer um final interessante de acordo com o enredo da história, tá? Lembrando que eu vou fazer a correção dessas atividades posteriormente. Lá na página 62, vem falando sobre a questão utopia. E aqui vem mostrando o seguinte, né? Que utopia é lugar nenhum, né? Que não existe, ou um lugar perfeito. E aqui vem dando essa continuidade. De fato, não sabemos se a perfeição pode mesmo existir. Ponto. De toda forma, com base nesse livro aqui, passamos a chamar de utopia as tentativas de imaginar um mundo perfeito. Né? Quem é que não sonha para um mundo perfeito? A gente sabe que ainda não é, mas as pessoas costumam dizer que isso é uma utopia, né? Desde tantos séculos as pessoas sonham com um mundo perfeito. Isso não acontece, acaba virando uma utopia. E logo aqui embaixo tem um texto também interessante que vem falando sobre a distopia, que é exatamente o contrário. E aqui vem dando um entendimento, né? Uma história distópica mostra um futuro sombrio em que existe um apocalipse com zumbis para todo lado, ou em que as máquinas tomam o poder e escravizam os seres humanos, por exemplo. É até interessante, tem um filme de dos anos 90, melhor dizendo, que eu não sei a data, mas eu acho que é 1999, 1998, tá? Chamado Matrix, o 1. E ali, olha só que interessante, você começa a ver, né, a dependência do homem pela máquina é tão grande que acabou a máquina dominando o homem, escravizando o homem. O filme Matrix vai ter até mesmo uma continuidade com Keanu Reeves, né? Um ator canadense muito bom, por sinal. Você vai fazer também uma leitura, né, desse texto e logo depois vai ter as provocações, as perguntas. Todas elas que fazem referência ao texto, tá? Na número 2, é uma resposta pessoal. Vamos lá para o número 3, então. Descreva como você gostaria que o mundo fosse, uma utopia, né? Como o mundo fosse, algo bacana. E como gostaria que o mundo não fosse, que é uma distopia, no futuro. Só que ele pergunta o seguinte aqui, ó, considerando os seguintes aspectos. Relação das pessoas entre si, relação das pessoas com a tecnologia e o conhecimento científico e relação das pessoas com a natureza. Então vamos começar aqui pelo início, eu vou fazer só o início, tá? Uma utopia. Uma utopia é algo que eu gostaria que fosse, que acontecesse, algo de bom, né? Na relação das pessoas, eu posso colocar aqui, no primeiro ponto, uma utopia é que as pessoas se amassem mais. Uma distopia, que é ao contrário, que as pessoas não se odiassem. Estou prevendo um futuro ruim se as pessoas se odiarem. Ok? E aí você vai fazer tanto para essa como para essa. Utopia e distopia. Ok? Um abraço, fique com Deus. Lembrando que eu estou avaliando vocês com as perguntas que eu coloco lá na plataforma do Plural Maestro. E a correção dessas atividades sempre na aula posterior. Valeu, um abraço, Deus os abençoe. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.